Boa noite, gente linda e próspera. Estamos aqui em mais um podcast. E essa conversa de hoje promete ser emocionante, promete chegar até o fundo de cada um. Eu espero que toque em vocês, porque é um testemunho de vida, é um testemunho lindo, doloroso, mas lindo de vida, e é uma história de resiliência, né? E no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa desses testemunhos para dar para nossa família, nossos filhos, nossos amigos. E existe uma música que eu gostaria de começar declamando essa música, porque tem tudo a ver com ela. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Bem-vinda, Luana Campos. Obrigada. Hoje a gente recebe a Luana aqui e ela vai contar a história de vida dela. E, como eu já falei, eu espero que toque o coração de vocês. Vai ser maravilhoso. Vem com a gente. Luana, eu queria agradecer imensamente a sua presença. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, porque é um testemunho forte, é uma história muito forte. E às vezes a gente fica meio receoso, né? Ah, eu não sei como é que eu vou contar, como é que eu vou falar. Mas saiba, eu tenho certeza de que você vai tocar em muitas pessoas aqui Amém. hoje. Eu creio. E eu gostaria de começar, Luana, perguntando como foi a sua infância? O que você acha que na sua infância é, te levou a ser a mulher por tudo que você passou e até o dia de hoje? O que da sua infância te transformou naquilo tudo que você viveu e até hoje? Porque a gente sabe que a infância é o nosso alicerce, né? O que a gente vive na infância, muita gente não dá valor a isso, mas o que a gente vive na infância vai nos seguir. A infância é o chão que a gente sempre volta a pisar. Sim. A gente sempre volta a pisar na nossa infância. E eu gostaria de saber o que na sua infância te fez voltar a pisar, ou você pisa ainda naquele tempo, e te transformou na mulher que você está hoje por toda a sua trajetória. A minha infância foi uma infância, a princípio, né, assim, das coisas que eu lembro de bastante coisa, foi uma infância até boa, né? Uhum. Meu pai era um pai muito carinhoso, muito presente, muito trabalhador. Meu pai era soldador e eletricista. Uhum. Minha mãe, né, dona do lar. Só que eles eram alcoólatras, né? Meu Deus. Meu pai e minha mãe bebiam muito. Uhum. Minha mãe bebia cerveja, mas meu pai já gostava de tomar Papai cachaça também passou mesmo. por isso. Então, através dessas coisas, começavam muito bem, bebendo, brincando. Meus tios, tinha muito tio homem, Uhum. muito primo. Fui a única menina da família, né, lá na família da minha avó. Eles muito festeiros, e no final aquilo acabava em pancadaria. Meu Deus. Né? Eu vi várias vezes meu pai agredindo minha mãe. Né? Você vê uma pessoa boa, né? Uma pessoa Mas boa, que mas que a bebida transformava. transformava. Né? Transformava em outra pessoa mesmo, que Uhum. ele ia para agredir. Quem se metesse também parecia que era uma coisa descomunal, assim, como se não Sim. fosse ele, né? Uhum. E por mais que eu amasse muito meu pai, né, nenhum filho quer ver uma mãe apanhando. Não, não. E aquilo ali me causava bastante dor às vezes, né, de ver minha mãe daquele jeito. E quando a gente imaginava que ia dar um tempo, aí separava, aí daqui a pouco voltava, aí tu pensava que estava tudo bem. Aí briga de novo. Então começou a falar alto, igual às vezes tem reunião de família. Falou alto onde eu tivesse o meu coração disparava e eu saía Olha o correndo, trauma que causa, né? achando que já era eles brigando. Luana, você acha que isso fez com que você. Eu li da sua história, até mesmo para eu perguntar aqui, eu tive que estudar sobre a sua história. Você acha que o fato do seu pai ter sido um homem maravilhoso, mas ter essa doença, que o alcoolismo é uma doença, você acha que esse fato te levou a se relacionar com homens narcisistas e viciados? Você acha que isso foi um gancho que, infelizmente, no seu inconsciente, por muitos anos, você via nesses homens a imagem do teu pai que se transformava, que ficava agressor? Porque eu li sobre isso, e eu li assim, geralmente filhos
de pais agressores ou narcisistas ou alcoólatras, eles procuram, né? Eu vi isso num podcast, eles procuram ligações com pessoas nessa essência. Você acha que isso te levou a ter esses relacionamentos, Luana? Assim, é, isso, a perda do meu pai, né, que foi logo depois, assim, isso falando já da... E isso me levou a ficar muito carente, Sim. né? Você tinha quantos anos quando seu pai se foi? Tinha 12. 12 aninhos. 12 anos. Ah, Então, até ali eu era uma pessoa, né? Dali pra lá eu quis ser outra pessoa, assim. Né? E minha mãe, devido também ao alcoolismo, ela não me deu a atenção que hoje eu, com 42 anos, consigo enxergar isso. Que eu merecia no momento daquela perda. Então, naquela perda, eu me vi sozinha. E ali eu comecei a me relacionar. Né? Com 12 anos, Com 12 Luana. anos. Comecei a namorar, comecei a fumar cigarro. Meu Deus. Comecei a faltar à escola. Sem a supervisão da sua mãe, que ela era doente, Até né? porque ela teve que começar a trabalhar. E ela só vinha às sexta-feira para casa porque, né, as coisas do meu pai ainda não tinha saído. Uma responsabilidade que ela pegou agora para ela, né? Eu fiquei sozinha. Eu ficava na casa sozinha praticamente. Morava meu irmão e minha cunhada num cômodo do lado. E aí eu fui me apegando. E quando ela chegava, ela ia beber. Em vez dela ir para casa, ela ia beber. E aquilo me fez criar uma raiva por ela. É mesmo. Eu sentia raiva. Então, quando eu me perdi, porque com 12 anos eu me tornei mulher. Meu Deus, Luana. Eu fiz isso pensando... Quantos anos tinha a pessoa que se relacionou 18. Eu fiz isso pensando nela, né? Uma forma de se vingar da sua mãe. Sim. Tanto é que tem coisas assim, é meio difícil de falar, mas tipo... Até a cama foi para poder prejudicar ela, entendeu? Assim, você porque estava gritando. Eu queria que ela sentisse, né? E foi desse jeito. Você estava gritando e ela não estava conseguindo te ouvir. Eu não amava a pessoa, porque você com 12 anos, quando tem o seu primeiro namorado, os relatos que eu tenho das minhas amigas todas, são que foram apaixonadas. Sim, sim. E loucas. Eu não tinha nojo, né? Depois que eu tive essa relação, eu tive nojo, eu não quis mais a pessoa. Minha mãe, que não tinha nem banheiro, né? E ali eu passei os piores dias também, com uma criança que não tinha nem o leite para tomar. Que aí quem sustentava meu filho era minha mãe. Minha mãe que dava, mas tipo assim, minha mãe sempre foi dura, porque ela teve uma criação dura. Então, o meu filho ele não tinha uma fralda descartável. A minha irmã tinha, porque meu padrasto trabalhava, minha mãe. Mas o meu filho não. E eu não podia trabalhar porque ninguém ficava com ele. E eu também não sabia nem o que fazer. É um beco sem porque saída, eu parei né? de estudar na terceira série, eu parei tudo, eu não sabia de nada, não sabia fazer nada. Nossa Senhora. Nem uma faxina. Mãe solo e sem profissão. Aí quando eu falo que ele usava fralda de pano, não era fralda de pano. Eram umas blusas que eu tinha grande de vereador e eu dobrava e eu botava no meio das pernas dele, eu fazia buraco em bolsa plástica. Nossa. Isso assim é verdade, sabe o que eu tô te falando? Pra encaixar a perninha dele, eu amarrava. E ali eu passava a noite. É até difícil de lembrar dessa parte. Passava a noite às vezes com ele assim, sabe? Às vezes de frio mesmo e ter que trocar várias vezes. Mas graças a Deus passou. Eu sinto a sua dor porque eu fui mãe também e por algum tempo eu não tive ajuda e é muito difícil, mas eu tive um apoio familiar, mas assim, mãe solo sofre. Sem a presença do pai, é um sofrimento. Um pai conta muito, nem que seja que um pai esteja de longe, né? Que venha só trazer a pensão. Sim, que pegue um filho só aquela no final figura, de semana. Meu filho não teve. Aquela figura. E eu comecei a buscar muito isso, né? Pra tu ter ideia, meu filho chamava meus amigos de pai, de tanta falta que ele tinha de um pai. Ah, meu Deus. E aí ele com 1 ano e 6 meses eu conheci, né? Uma pessoa e fiquei sem amor nenhum. Sem amor nenhum. Ali eu nunca fui interesseira na minha vida, tanto é que essa pessoa que eu deixei tem muito dinheiro e eu nunca liguei, eu deixei pra lá. Eu acho que essa pessoa, se não é a mais rica de Nova Iguaçu, é uma das. E muito influente, entendeu? E eu fiquei com essa outra pessoa que não tinha quase nada, mas que tinha amor e tinha carinho. Olha. Tratou meu filho na primeira vez que me conheceu, já tratou meu filho muito bem. Eu falei, pá, é aqui. E ali começou, meu filho ter uma fraldinha descartável, uma sandalinha, porque meu filho não tinha nem chinelinho pra botar no pé, nem nada. Que dificuldade, né? E essa segunda pessoa, você ficou quanto tempo? 12 anos. 12... E por que terminou?
Falta de amor, né? Falta de amor. Falta de amor e Mas aí ele foi um homem digno, bom pra foi, você. pagou o colégio do meu filho, Uhum, entendeu? Por um tempo. Depois que meu filho uhum. cresceu um pouco, o pai do meu filho procurou, Sim. pagou a escola. Pagou não, eles tinham, né? E meu filho estudava na escola deles. E tinha uma avó emprestada, né? Que mandava as coisas. Foi muito Sim. boa. Uma mulher muito boa, muito generosa. Aquela mulher ali foi Deus que botou na minha vida. Ah, mas ele sempre Ela foi. mandava bolsas e mais bolsas de coisa pro meu filho. Ela começou a mandar muita roupa pro meu filho. Ela mandava sapato. E ela não era sangue, né? Ela só se Olha, sensibilizou com a quando ela história. conheceu, porque ela fazia parte da família, né? Do Uhum. pai dele. E para você ter uma ideia, até um patinete elétrico na festa pro meu filho, ela armou festinha pro meu filho com tema, coisa que ele nunca teve, Maravilha. né? E ela era uma mulher de Deus. Que abenção. Ah, é isso. Ela era crente. Você nessa época, você tinha parado com as drogas ou ainda continuava? Parei. Ali eu não Parou? bebia mais. Eu não Olha. fumava, entendeu? Era uma vida total para meus filhos, porque eu tive uma menina com 21 anos, eu quis ter. Fiz a Aham. laqueadura para não ter mais. Eu tinha uma família, tinha uma casa normal. Eu não amava o pai da minha filha ao Aham. ponto de viver com ele o resto da minha vida, mas eu tinha uma gratidão muito grande por ele, né? Foi uma pessoa que me ajudou muito. Só Um que anjo houve. que Deus colocou na sua vida. Mas como homem, né? Me traiu também, bastante também. Entendi. Vinha as brigas também, teve agressões também, eu aceitei também. Hum, Aí já vem no fato lá de aceitar porque via, via, né? Acho é. que também foi Não, isso por esse lado. influencia total. E Você acaba normalizando o fato de um homem, a criança que assiste um pai agressor batendo na mãe, principalmente uma menina. Não, e menino também, porque o menino, quando vê, ele se torna um marido agressor lá na sim, frente, entendeu? E a menina, a mesma coisa. e eu também. Né, normaliza aquilo ali como se é normal o pai bater, o homem bater na mulher. Luana, agora me conta. Você terminou com esse relacionamento e logo depois você conheceu um outro, é isso? Na realidade, né? Ah, Por a gente ser muito traída, acho que a gente pega também que, uhum. tipo, de tanto que fizeram agora eu vou fazer. Aham. De tanto que eu fui agredida, eu também vou agredir, Sim, sim. né? E aí eu traí também ele, né? Aham. Foi uma separação embaixo de traição que eu traí. Eu lembro que eu fiquei com uma pessoa que era 13 anos mais nova do que eu. Hum, Tipo que a pessoa tinha 17 anos e eu 30. meu Deus. Só que o quê? Eu não tive adolescência. Eu Uhum. não vivi. E essa pessoa veio com a inocência da adolescência. Hum. E eu acho que isso que me fez ficar nesse Se apaixonou relacionamento. porque você reviveu aquilo que você queria ter Sentiu que eu nunca tinha vivido sentido e não antes. viveu, né? Na sua adolescência você já estava É. Durou sendo uns 4 usado. anos sério, Aham. né? E essa pessoa não tinha contato com droga, com nada. Não. Você Uhum. veio ter depois, assim, que eu descobri quando a gente já estava quase separando. Uhum. Mas eu já conhecia as drogas, né? Uhum. E aí foi nessa de ficar nesse. Aí eu decidi que eu não ia mais. Aí eu já trabalhava, tinha, né, separado, já tinha Uhum. salão, essas coisas todas, até que eu conheci. Aí fui morar com outro agressor também, que estava com uns 33 anos, que acho Olha como que é que você busca isso, sempre né? foi isso. É. Muito agressor, muito agressor. E ele tinha 2 filhinhos, inclusive foi até aniversário da filhinha dele de 15 anos, que me chama de mamãe até hoje. Olha. E se a gente tem um contato bom, porque ele faleceu e as crianças continuaram. Uhum. Mas também era agressor, e me vigiava no trabalho, essas coisas todas. Até que eu conheci esse, quando eu já estava com. Depois O foi seu vários, no penúltimo caso. relacionamento, No né? caso, foi Isso. vários namorados, porque ficava naquela busca. Aham. Aquela busca, aquela busca, aquela busca de achar que existia o príncipe no cavalo branco, né? Não existe. Só existe o cavalo. É. O príncipe. E foi isso. Aí conheci essa Conheceu essa pessoa. pessoa? Ah. Bebia muito. Eu bebia muito, né? Eu já saía do trabalho Aí você bebendo. já estava bebendo, voltou aquela Luana que estava Os adormecida. filhos grandes, né? Aham. Já dormiam sozinhos, já não Sim. dependiam tanto de mim. Meu irmão Sim. ficava muito lá em casa. Minha mãe sempre morou na frente da minha casa. Uhum. E aí, lá ele usava muita droga. Uhum. E eu chegava do serviço e a gente ficava. Ele às já vezes. usava muita droga. Já. Ele tinha quantos anos essa pessoa? Na época, uns 27, 28.
Uhum. E eu tava com uns 35, Sim. 35, 34 por aí. E aí eu fui de novo, né? Não experimentar, mas eu fui usar. Uhum. Só que o uso lá era grande Qual demais. droga, Luana? Cocaína. Cocaína. E eu tinha perdido uma prima, né? Uma sobrinha, que pra mim era uma sobrinha, a Pamela, Aham. que foi vítima de feminicídio também, né? Aham. A Pamela morreu com um tiro no peito que o namorado deu. E eu lutei um mês para conseguir colocar ele na cadeia, né? Eu vivi em prol disso, eu larguei trabalho, tudo isso me traumatizou muito. E foi onde eu comecei a desenvolver a depressão sem saber, porque, né? É. É silenciosa. E eu comecei, quando eu vi que a droga me anestesiou, só piorou. E aí eu fui usando. E chegou ao ponto de eu usar a droga de manhã cedo. Ao invés de tomar café da manhã, a gente estava usando droga junto. E não se alimentava, nada disso? Nada. Eu já passei uma semana, 5 dias, 4 dias sem comer. Só Usando usando só droga. droga. Bebendo água. Quando tava demais, eu tomava às vezes um copo de leite, alguma coisa assim. Meu Eu Deus. fiquei com 52 quilos. Luana. E nem quando eu tinha 13 anos eu pesei 52 quilos na minha vida, né? Você já chegou a se prostituir, Luana, para se drogar? Aconteceu Samantha, eu isso? nunca me prostituí por nada. Aham. Mas no meu uso de droga, o meu medo foi esse. Foi isso que me fez querer parar. Sim. Porque eu tava vendo que ia chegar a hora. Eu li histórias sobre isso para poder falar com Ia chegar a você. hora. Porque quando minha mãe, eu fiquei muito mal, eu usava e conseguia. Aí você consegue enrolar os amigos, porque no uso todo mundo quer, né? Aham. Só usar. Ninguém quer saber de nada, é uso. E eu tinha uma amiga que eu via às vezes ela tendo que. Se prostituir. E eu ficava assim, pra ela conseguir dinheiro para obter, né? E a droga você vai usar 1000 doses e não vai te bastar. Você usava quantas vezes ao Uma não é dia a cocaína? suficiente e 1000 não me basta. Eu usava o dia inteiro, se O dia tivesse inteiro. dinheiro. Se tivesse 5.000, ia embora 5.000. Se tivesse R$ 100, ia embora R$ 100. Quanto tivesse, estava usando droga. E o meu sobrinho era muito agarrado a mim. Eu ia a pé pra aquela favela Sim, lá, perto da sim. minha casa. Eu Uhum. ia e voltava a pé, né, de lá. E uma vez eu lembro que eu cheguei do trabalho com pagamento, umas 11 e pouca da noite. Eu desci e falei, vou pegar uma só, que Uhum. vai dar pra mim. A gente se manipula, né? A gente acha. Sim. E aí eu já estava separada dessa pessoa. Aham. Aí eu já estava fazendo tratamento, minha mãe já tinha me levado ao psicólogo, psiquiatra, já usava meus remédios. E Você aí usava era. remédio controlado e cocaína? é, eu tomava Rivotril usando droga. Nossa. E E o médico aí. sabia dessa sua. Sabia, sabia. Uhum. Eu parei de beber cerveja porque seria pior, né? Porque no uso do É, álcool eu. seria, Né? poderia te levar a óbito, né? Sim. E aí eu desci do ônibus nesse dia, umas 11 e pouco, e peguei. E eu vim usando até o caminho da minha casa, porque eu preferia andar a pé do que pagar um mototáxi para sobrar Aham. para o cigarro e para cocaína. E quando eu cheguei na porta da minha casa, já tinha acabado. Aí eu voltei a pé de novo. E eu busquei. E eu só me Nossa. lembro do outro dia, 9 horas da manhã. Eu já tá dura e fazendo esse trajeto. Então, quer dizer, eu fiz isso a noite inteira. E você não se recorda Como foi, não. Só como da foi, não? primeira e de manhã, de manhã no sol quente, né? E ali, hoje em dia, quando eu fico pensando nessa fase, eu sei, assim, que a mão de Deus esteve comigo O nesse tempo caminho. todo. Porque uma mulher, porque eu nunca, assim, Bonita, não você sou sempre foi feia, uma bonita. mulher que chama atenção. Para Sim. homem nenhum chegar ao ponto de me abusar, de fazer uma maldade comigo, porque a mão de Deus estava Estava comigo, ali, me você, protegendo. você tinha um propósito para Deus. E olha, E e alguém nesse momento, alguém ou da família, ou algum amigo, te estendeu a mão, falou: Luana, vamos buscar um tratamento. vários. Todo mundo Só que eu tentou não te queria, ajudar. né? Você não queria. Você tem que querer. É, O uso de droga, de bebida alcoólica, qualquer coisa que você tenha na sua vida, você tem que querer. tem que querer. E aí a minha Mas às mãe. vezes a pessoa está num caos tão grande, eu converso muito sobre isso, eu falo, gente, mas como a pessoa, por exemplo, uma pessoa que está ali na Cracolândia, ela ali só tá só o corpo. Quando você tá na Cracolândia, eu tive vontade de ir pra Cracolândia. É, Porque quando eu olhava na televisão que eu via que todo mundo lá podia usar droga, eu tive vontade, vou embora daqui e vou ficar na Cracolândia, porque lá não vai ter minha mãe para me perturbar, não vai ter meu filho, não vai ter minha filha, não vai ter ninguém para me perturbar no meu seus uso. filhos falavam muito com você, Poxa, o pediam. Kevin ficou louco. O Kevin, ele Aham. ficou careca aqui, de nervoso, que deu Alopécia. ansiedade, que ele ficou arrancando. O Kevin arrancava os Ah, ele cabelos. arrancava. O Kevin ficou louco.
né? A minha filha foi, tipo, basicamente a minha história se repetiu nela, né? Porque a minha filha, quando aconteceu as coisas, a minha filha estava com 15 anos, 14 anos, ela já namorava, já ficava para casa do namorado, e eu querendo saber só de mim, né? Do meu prazer, de me satisfazer, não tava nem aí. Não tava nem aí Você vê também. como Então é se que os repetiu. ciclos, né, Luana? Os ciclos se Se repetiu. repetem. E aí foi quando meu sobrinho, entregando pizza, ele me viu nesse caminho do buraco. Uhum, E ele foi e falou com a minha mãe, uhum. que me viu igual uma mendiga, que eu tava muito suja. Minha mãe foi lá em casa e eu tava mal, porque no outro dia ela te deixa mal. Se você não tiver dinheiro para continuar usando, numa hora tu vai cair, né? É uma ressaca que te dá. Uma tripla, é uma ressaca tripla, Uhum. ressaca moral, é ressaca tudo que você quer usar mais para você esquecer aquilo ali. E aí eu falei, não, eu não vou mais usar. E eu procurei um amigo meu, que eu posso até falar o nome dele, porque é muita gente boa, né? Que é meu padrinho de NA, o William. Ai, William, William. parabéns. Procurei o William também é um ex-usuário, meu padrinho de Uhum. NA. E eu falei com ele que eu queria parar de usar droga, mas de beber eu não ia parar não, porque eu não vi uma vida sem bebida. Pra mim só Aham. tinha graça se tivesse um alquinho no meio. E aí ele, tá bom, vamos. E eu fui lá no NA. E lá no NA eu escutei uma história basicamente assim, que Uhum. a cocaína ela é a droga do ainda. Tudo que você ainda não fez usando a cocaína, um dia você vai fazer. E a cocaína ela te leva a 3 lugares: casa de reabilitação, prisão ou morte. Só que você não sabe qual que vem primeiro. É Então eu verdade. Nossa, agradeço que a Deus por eu ter forte. sido presa, porque eu podia estar morta. Eu poderia não estar aqui hoje contando meu testemunho, minha história de vida. E como você foi presa, Luana? E aí eu voltei para essa pessoa, né? Eu Para aquela entrei, pessoa viciada. o William me levou para o NA, Aham. eu ingressei no NA, fiquei limpa, Quanto aceitei tempo? Jesus, 8 meses. 8 meses. Aceitei Jesus na igreja lá do Pastor Vitor, que era em frente à minha casa, foi uma bênção também. Ali que eu aprendi, ali que eu conheci Jesus de verdade, né? Uhum. E eu fiquei 8 meses limpa. E um dia eu fui visitar o ponto de pregação, que era na casa dessa pessoa que eu tinha um relacionamento. Meu primo me levou, meu primo que é pastor, e ele tinha acabado de ser solto. Ele saiu na televisão e tudo aí como foi o Coringa da Baixada na época. É. E eu sabia de tudo que ele tinha feito, mas tipo, aquele negócio também de igreja. Ai, porque Deus quer, ai, porque você é a Aham. coluna. Nem tudo Deus quer. Hoje em dia eu tenho muito cuidado em ouvir a voz de Deus. Uhum. Porque por eu achar que Deus queria, foi onde eu caí, né? Porque se Deus quis alguma coisa no meio disso aí, foi só que eu tivesse esse testemunho. Se Deus quis alguma coisa, foi que meu testemunho fosse gerado, menos voltar para esse ser humano, né? E aí Você ali nós, acreditava que Deus estava te impulsionando a voltar para ele. que Né? ali eu ia me casar, eu ia ter Aham. uma família, né? Que eu ia ajudar ele, porque eu já me considerava totalmente limpa, livre. Uhum. 8 meses, eu tava engatinhando Tava ainda. engateando. Engatinhando ainda. Porque com 9 meses é que o teu sangue começa a limpar, né? Uhum. 9 meses você sem usar. Isso parece que são 5 anos, né? Para você ficar. É. Mas assim, não é de tudo, né? Assim, mas 5 anos parece Samanta, dizem que o álcool é 400 anos para sair do seu corpo, então a gente vai Mas não morrer tem e nem ainda vai vida estar para lá. isso, A gente. gente vai morrer, vai estar lá. Imagina a cocaína. Gente, aqueles faraós que bebiam álcool deve estar tudo lá Tudo lá. mumificado com sangue no osso. Isso. Ah, gente. As Independente, né? manchinhas assim, ó, do sangue. Gente. E aí nós voltamos, né? E ele tinha saído numa audiência de custódia. E o advogado dele ele saiu mandato de prisão. E a gente Uhum. indo pra igreja. Ele ficou indo pra igreja. Só que ele usava. A gente sabia que ele ainda usava, que ele não se libertava da Uhum. cocaína. Mas eu limpa, eu não usava. E aí chegou o dia que saiu o mandato de prisão dele. Aí o advogado dele instruiu, até um advogado famoso aqui de Nova Iguaçu, instruiu ele a fugir, Uhum. pra não ficar preso nem Natal, nem Ano Novo, nem Carnaval. E aí nós decidimos ir embora lá para Mauá, que foi onde a gente foi, que lá tinha a casa lá dos parentes dele e tal. Eu já tinha recuperado meu emprego na Barra, tinha conseguido, né? Porque graças a Deus eu deixo portas abertas. Uhum. E trabalhando e eu abandonei para ficar com ele. Ficamos 2 meses lá, resumindo, e recaímos, porque vendemos um carro, ele vendeu um carro e veio muito dinheiro. Então a gente nem falou que queria usar. A gente sentado na beira da praia, que a gente morava assim na beira da praia, a gente só olhou pra cara um do outro e já identificou o que a gente queria fazer, que era usar droga. Nossa. Entramos no carro e fomos pra favela. Lá perto, né? Lá pra Magé, pra lá.
Fomos lá, que era longe, porque você tinha que sair de Magé e ir lá pra Santa Lúcia, ou Parada Angélica, algum lugar. Tu tinha que andar bastante. Nossa. E nós fomos, e aí pegamos bastante quantidade. Então a gente passou 3 dias usando dentro do quarto. Nosso quarto tinha banheiro, né? Tinha uma geladeirinha com as nossas coisas, então não precisava da gente sair daquele quarto pra nada. Só usando droga. Vocês achavam que não precisava, É. né? Tudo que a gente queria tava ali. Tava ali. Droga. E na quarta-feira à noite eu lembro que me bateu um arrependimento. Uhum. Eu vi que eu tava voltando daquele jeito e eu liguei pro meu filho, coitado. E eu queria que ele pagasse meu Uber na hora. Meu filho ainda ficou nervoso e tal. E aí não vim embora na quarta. Parei na quinta de manhã Uhum. e tomei uma cartela de Rivotril na quinta-feira de manhã. Nossa. Dormi o dia inteiro, acordei. Eu lembro que eu acordei e fiz Que a janta. depressão, meu Muito. pai. Fiz a janta e fomos na rua. Fiz galinha com batata, comi, tava de baby doll. Uhum. Tinha acabado de ficar naqueles dias. Aham. Então ninguém sai pra roubar assim, né, de baby doll, Não. né? Porque nada em mim foi planejado. E aí quando a gente sai, ele jogou a chave do carro na minha mão, que a gente ia comprar um açaí e um maço de cigarro pra mim, que eu fumava. E a gente foi, só comprei o maço de cigarro. Ele desceu e comprou meu maço de cigarro. Não comprei, e eu dirigindo. Eu estranhei um pouquinho porque ele não gostava que eu dirigisse. Aham. Mas tudo bem, né? E o adicto, ele também se manipula. A gente é muito manipulador. Muito, é. A gente às vezes, ai, não sei, mas no fundo tu sabe. Você sabe que No é, fundo né? tu sabe. E aí ele foi e mandou eu pegar, né? A Rio Magé. Aí eu falei, pô, cara, tu vai usar droga? Eu não quero mais usar droga. Ele, você não vai usar, mas eu vou usar. Mas eu não quero usar, mas eu vou usar. Vamos embora. Aí fomos. No meio do caminho ele foi e disse assim, não tem aquele posto de gasolina assim, depois do retorno e tal? Eu vou assaltar o posto de gasolina. Aí eu desesperei. Uhum. E eu já orando a Deus na minha mente, tipo assim, porque eu tinha recebido uma revelação uns dias antes. E eu falando para Deus que se fosse acontecer alguma coisa do que Deus tinha me dito, que não acontecesse nada com os meus, que acontecesse comigo. Aham. Porque eu que estava errando. Uhum. Então não era justo que Deus permitisse que acontecesse nada com ninguém da minha família. Sim. Que acontecesse comigo, que se acontecesse alguma coisa fosse comigo. E aí eu falei, não, assaltar o posto não. E eu com medo, porque posto tem segurança, né? Essas coisas, eu com medo de tomar tiro. E aí foi, aí ele, então vou pegar um trailer que tinha na via. Aí eu imaginei assim, até dei isso no meu depoimento, e isso veio outro dia aí na minha defesa aí falando sobre isso que eu falei, mas eu falei a verdade. Uhum. Eu falei assim, bem, eu vou parar e vou deixar esse cara assaltar. Uhum. O trailer ficava, tipo, aqui a via terminava, aqui eram umas graminhas assim onde ficava o trailer. Eu falei, ele vai assaltar, se der ruim, eu vou esticar com o carro e vou largar ele pra lá, porque ele quer roubar, tá me atentando, eu não tô nem aí. Se você se negasse, ele te agredia? Nesse dia, sim. É. Ele nunca foi agressivo, mas nesse dia, sim. Ele já estava tampado na droga ali. É. E ele já estava acostumado a roubar. Além dele ter o vício da cocaína, ele ficou viciado em roubar as pessoas. Aquela adrenalina, eu acho que é o que dava prazer a ele. Uhum. E aí tinha umas criancinhas, tipo nossos filhos, assim, né? Sim. Kevin, a Kelly, Thaís, assim, tudo vestidinho de carnaval, porque era dia 20 de fevereiro de 2021. E aí ele ia assaltar eles e eu, não. Comecei a dizer que não. E nisso a gente começou a discutir, eu acelerei. Uhum. E quase eu choco com a carreta, porque eu tava aqui no meio e a carreta na expressa. Uhum. Aí ele encosta, que vou trocar, que não sei o que. Foi a hora que ele começou a me xingar. E eu chorando muito, dei a seta, encostei. Uhum. Ele abriu a porta do carro, desceu. Foi o tempo de eu ligar o pisca-alerta, destravar meu cinto, abrir a porta, botar a perna pro lado de fora. Ele voltou dizendo que ele tinha assaltado um cara. E eu olhei pra mureta, porque eu tinha parado embaixo da ponte. Como assim ele voltou? Não entendi. Você saiu Ele do carro? desceu do carro pra poder trocar comigo. Ele Sim. assumiu o volante. Ele não queria mais que eu dirigisse porque eu tinha quase chocado com a carreta. Aham. Eu ia chocar de lado com a carreta. Aí ele desceu pra trocar. E eu tô abrindo, destravei o cinto, Aham. abri a porta, botei a perna pra fora. Eu ia Sim. descer. Nisso que eu vou descer, ele volta. Em vez dele dar a volta pra pegar a direção, ele sentou no banco do carona de novo. E falou, mete o pé que eu roubei um cara ali, agora. Meu. E aquela escuridão da Rio Magé, eu olhando pra mureta, eu não conseguia enxergar ninguém. À noite. E eu ia meter o pé. Né? Ia meter o pé. Ele roubou, eu não ia ficar ali. Uhum. Quando eu olho pelo retrovisor, vem a Blaze, né? Polícia.
Aí eu falei pra ele, falei, tu tá ferrado. E vem a polícia aí. Uhum. Isso eu parado, eu não tive mais ação ali. Aí ele, vai embora, O carro liga o continua no carro. mesmo lugar? No mesmo lugar. Mas tu sabe que às vezes também como é que polícia é, né? Assim, Aham. pra agravar por ele ser bandido e a polícia reconhecer ele como bandido, houve muitas outras coisas também que não aconteceram. Uhum. E aí ele pegou e ameaçou a vítima, que se a vítima chamasse a polícia, ele ia. Eu só escutando ele falar. Aham. E eu nervosa e a blazer da polícia aproximando cada vez mais. Ele voltou e sentou, ele mete o pé, mete o pé. Eu falei, não dá. Ele pula pro banco de carro. Eu falei, não dá. E a minha porta ainda aberta e a vítima foi pra frente da blazer. A blazer já foi na frente e voltou de ré na frente do carro. Mandou ele descer. Mandou eu botar a mão pra cima, né? Eu tava com a porta aberta, ainda uma perna pro lado de fora, eu botei. Aí abordaram ele já foi em todas as posições, porque ele já tinha sido preso Já outras sabia vezes. todo o roteiro. Todo o ritmo que tinha que fazer com a polícia, ele já É sabia. onde tu conheceu esse alecrim dourado? Eu conheci esse alecrim dourado desde que eu tinha 25 anos. Eu morei na rua dele quando eu era casada com o pai da minha filha. Mas vai, continua. A polícia chegou. Aí a polícia chegou e ele deu nome falso pra polícia. Uhum. Deu nome falso e a polícia pegou e falou, senhora, esse cara é bandido. E aí a polícia falou assim, mas ele não tá com nada. Eu falei, glória a Deus, ele não roubou. Uhum. Pensei, ele não roubou. Quando a polícia mete a lanterna embaixo do carro, dinheiro embaixo do carro. Foi a primeira vez que ele saiu pra roubar com você ao lado? Ou você já fez alguns ganhos assim com ele? Nunca fez? Vez. Primeira vez com Primeira você? Vez. Comigo a primeira vez. Uhum. Aí ele pegou, a polícia viu o dinheiro embaixo do carro. Que depois de 3 meses eu vim descobrir que era R$70. Eu fiquei presa 1 ano e 3 meses. Por causa de R$70. E aí a polícia veio e falou em mim assim, É porque senhora... roubo é roubo, né? Não... E os policiais super gentil comigo. Uhum. Super, não tocaram em mim. Eu tava com R$50 assim, né, dentro da minha blusa. Perguntei se eu podia fumar meu cigarro, pude, fiquei lá. Só vieram em mim e falaram a verdade. Uhum. Esse cara é bandido, a senhora sabe, vamos lá. Qual o nome dele todo? Tal, tal, tal. Foi lá, puxou. Senhora, ele tem 14,57. A senhora não sabia que ele tinha 14,57? Eu falei, não, isso aí não. Sabia que ele era foragido, sabia o advogado, isso, falei toda a verdade. A senhora tá errada só de estar com ele. É. Ele é um foragido, a senhora tá errada só de estar com ele. Vocês são usuários de droga, né? Eu falei, sim. A senhora tá sob efeito de droga agora? Eu falei, não, tô sob efeito de remédio, mas eu tô usando droga há tantos dias. Fomos pra delegacia, 60ª de Magé. Eles foram no carro e a gente foi na Blazer. E a vítima foi também. Chegou lá, a vítima, né, disse que eu fiquei nervosa e tal, que eu fiquei chorando, então não te incriminou. E não tinha nada contra mim. Puxaram, tipo, nunca nada, nem por briga, nem nada meu na delegacia. Quando eu tava já pra sair, houve a troca, não sei se foi troca de plantão de delegado ou se veio um outro delegado que ele me olhou e ele falou, e ela? Aí o outro falou assim, ela tava dirigindo o carro, bandida. Joga no porquinho. Eu já tava do lado de fora pra ir embora, sentada esperando ver como é que eu ia ligar pra alguém. Joga no porquinho, vai deixar ela do lado de fora pra quê? Pra ela ajudar ele? Quem não gosta de bandido não anda com bandido. Quem anda com bandido é bandido. Ela tava pilotando o carro, ela é piloto de fuga dele. Claro que ela vai dizer que ela não tava, né? E, tipo, na cadeia, todo mundo se diz inocente. Isso. E a polícia, ela não tem noção, ela não quer saber da minha história. Eles são pagos Eles me pegaram ali em flagrante, eu tava no volante. Eu tava no volante. E aí eles acharam uma faca na mala, porque lá ele pescava. Então tinha uma faca na mala e uma rede de pesca. Só que eles colocaram essa faca no ato e não tinha. E não foi. Não foi. Ele não assaltou com faca. Ele não, mas hoje em dia falou, perdeu, já é um 5-7. Não acharam arma, nada. Só essa faca na mala. Só essa faca na mala. Só essa faca na mala. Levaram o carro, isso e aquilo, e fiquei presa. Fui na audiência de custódia. Na audiência de custódia, ele podia ter me liberado, ter falado a verdade, ou mesmo que eu tivesse assaltado junto com ele. Ele podia ter falado, ela não, libera ela, porque o certo, dizem, quando uma pessoa ficar na rua, para uma ajudar a outra. Ele não, ele tinha convicção de que ele ia sair ou de que ele ia me prejudicar, eu não sei. E a advogada que minha mãe botou, eu tava muito nervosa, me deu logo 2 remédios, eu não consegui falar nada. E ali o juiz foi usado por Deus também, né? Porque o juiz me acordou, o juiz de custódia. Ele falou pra mim mandou eu olhar minha foto de identidade, quem eu era e como eu tava. E que eu dei sorte de ter parado na mão de polícia, porque em Magé é a área
matador, né? Aham. Eu podia ter morrido por alguma facção, por alguma coisa ali. Uhum. Às vezes, Luana, as coisas acontecem na nossa vida e a gente acha assim, olha, eu costumo dizer assim, eu nunca mais reclamo de trânsito. Isso. Porque se Deus me prendeu naquele trânsito, é porque, acredito em Deus, é porque ali na Com frente certeza. eu poderia acontecer alguma coisa comigo. Eu não reclamo mais de nenhum atraso ou de nada, de um tropeção. Isso. Porque às vezes os caminhos tortos nos levam à vitória. E foi o que aconteceu com Todas você. as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É. Independente de quem você é, do que você faça, Deus conhece seu coração. Nós temos manias de murmurar. Ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Você passou por tudo isso porque você procurou. Doente, depressiva, com toda a sua trajetória ruim na sua vida, que a gente sabe o que levou você a fazer Sim, isso tudo, mas ainda assim a escolha foi sua. escolha. Nós Então, temos a assim, aí a escolha. gente murmura, mesmo fazendo as nossas escolhas, né? A gente tem mania de culpar, ah, porque eu não, ah, porque aquele polícia, ou ah, porque minha mãe, porque Não. não, foram escolhas. É óbvio. Quando eu comecei a pergunta, comecei a falar com você sobre a questão da sua infância, é porque a gente quer entender o que você procurava na sua vida desde sempre. É. E o que você achou e aonde você se sentia confortável. Você se sentia confortável com pessoas viciadas, agressivas, porque você cresceu vendo aquilo ali. Aquilo ali te judiava, Sim, mas ao mesmo tempo te trazia uma memória afetiva, uma memória. né? Bares, né? Pagodes, É, essas coisas foi o meio que eu é cresci. sobre isso. Então ali eu me sentia sempre em casa. Em casa. E aí conta, você foi para aquele inferno, que é uma prisão, eu imagino, como foi a tua vida nesse lugar? Eu O me que você tem de tornei. forte para contar para a gente? Que a gente já sabe que aquilo ali é horrível, mas assim, o que você tem de Eu forte? me tornei uma pessoa assim muito agressiva também, e ríspida, né, por causa da vida. Aham. Então eu tinha muita dificuldade com regras e com mandarem em mim. Uhum. Tanto é que para servir Jesus para mim foi meio difícil eu ceder, né? Eu ter que obedecer. Uhum. E o que mais me impactou foi que quando ele falou ela vai ser presa e tal e me jogaram naquele porquinho, eu caí ali de joelho, né? Ali eu lembrei de Jesus na hora, passou efeito do clonazepam, passou efeito de Então, tudo ali dentro. é um momento seu, Sim. assim, né? Ainda foram gente boa comigo, porque eu não saí de lá no carro da SOI, né? Eu Uhum. saí de lá dentro do Voyage, Uhum. fizeram o corpo de exame de delito, mas eu entrei em Benfica. Benfica. Quando eu entrei em Benfica, um paredão de tanta mulher que eu nunca vi na minha vida, tudo de cara pra parede, mão pra trás. E Nossa. entra lá eu, né? Toda louca, acostumada com a minha liberdade de baby doll. Ainda estava com o mesmo Baby doll. absorvente a noite toda. Deus segurou até isso aí também, né? É. Eu de baby doll e vai ver eu achando lá que eu tava na minha casa, né? Aí você vem conhecer a justiça, né? E aí eu tinha que dar meu nome, as minhas coisas, e eu fui encostei assim, ó. Eu me joguei, porque eu tinha mania de me jogar assim. Mania de me jogar. E aí eu me joguei assim, aí ela, por que tá com essa roupa presa? Aí eu falei, eu não sabia que ia ser presa não, senhora. Eu tava em casa pra dormir. Bora, bota a mão pra trás. Abaixa a cabeça. Nossa. Cara, quando ela gritou comigo, mó negona, né? Policial, Não. fortona assim, com altivez mesmo. Eu falei, meu Deus. Aí vai eu botar a mão pra trás, cabeça baixa. Sim, senhora e não, senhora. Qual é o nome do seu pai? Quando eu fui falar o nome do meu pai, eu já falei chorando. Wilson de Oliveira Gomes, o nome da sua mãe, chorando. E ali eu fui com elas e entrei num lugar onde só tinha bandida. De verdade. Bandida de verdade, eu fiquei pelos cantos, eu ficava olhando e eu achava que o juiz ia aparecer na porta daquelas grades e ia escutar minha história e ia deixar eu sair dali. Tomar um cafezinho. Gente, eu nunca ouvi dizer nem em presídio feminino, eu não tava nem aí pra nada, eu vivi uma vida que eu não sabia de nada. Cigarro, nem pensar em fumar em Benfica. Não fumam lá 14 dentro? dias eu fiquei lá sem fumar. Por quê? A família ainda do pai do meu filho ainda foi gente boa comigo. Ainda Uhum. conseguiu me segurar lá 14 dias com medo que eu descesse para Bangu. Porque a esperança era que eu saísse dali. Só que o meu pedido, que é advogado que eles pagaram para mim, de habeas corpus, passou por 5 desembargador. Nenhum deles aceitou a minha liberdade. Nossa Foi Senhora. para Brasília, foi negado o meu pedido de liberdade.
E aí conseguiram ficar 14 dias e desci pra Bangu. Quando eu cheguei em Bangu, parece que você é um... Imagina uma carniça com um monte de urubu, querendo que tu entre na cela que eles estão. Todo mundo gritando, bota aqui, joga lá aqui, joga lá aqui. Tipo, né, hoje em dia é muita coisa que a gente não pode falar, porque tudo hoje em dia é racismo. racismo. Mas, tipo assim, aquelas mulheres querendo que eu entrasse naquela cela, Uhum. entendeu? E aí eu entrei e fiquei totalmente assustada. E eu já cheguei lá dentro com os outros me oferecendo droga. E você usou, Luana? Não. Não? Como é que eu ia usar? Só polícia lá dentro. Aham. É, tia, tem droga aqui, quer droga? Eu falei, não, só quero cigarro. Eu lembro que cada cigarro era R$ 1 cada cigarro. Aí eu achei ainda barato. Falei, tá bom, dá pra mim comprar. Mas eu queria maço. E lá dentro tudo é mais caro, tudo é super mais caro. Faturado. E tem que ser, né? Porque se você roubou, se você coisou, se você matou, você tem que pagar. Eu não tenho, assim, eu não tenho nenhum tipo de raiva do que eu passei dentro da cadeia ali perante as Aham. polícias, porque a polícia tá ali pra isso. Você fez, você tem que pagar. Tem que pagar. Eu conheci muita gente lá que fez. Você tem seus bens, vai subtrair o que você tem. Eu É. mereço o quê? Trabalhou, né, uma vida Pô, inteira, a trabalhou pessoa a vai vida te inteira. Meu roubar. filho outro dia chegou do trabalho, levaram dele, o iPhone, Uhum. levaram o cartão dele, as coisas dele. E aí, o moleque trabalhou pra caramba pra conseguir aquele iPhone. É, com certeza. Tu tá entendendo? Uhum. Só que, tipo, é um sofrimento, mano. É um Comida lá, inferno na terra. horrível. Comida, se botar lá embaixo, o fedor você sente aqui. Pelo menos o presídio que eu fiquei. Eu fiquei no Bangu Zero, Santo Expedito. Eu não comia. A minha mãe conseguiu que os advogados colocassem, que a minha advogada colocasse meus remédios. Eu só vivia dopada de remédio, né? Comida não tinha condição de comer nenhuma. É, eu via as comidas, às vezes, quando a gente conseguia subir em cima das camas para olhar, eles deixam no sol para poder estragar mesmo, para tu ter que comer comida estragada mesmo. Um castigo. É um castigo. Luana, é um umbral, né? A prisão, a cadeia é um umbral. Você acha que você foi literalmente no inferno e voltou? Se existe um inferno na Terra, É lá. é o Bangu Zero. É o Santo Expedito. Porque eu vejo tanta gente dizer aí que preso tem dinheiro, tem pensão, tem não sei o que ganham, né? Dizem que ganham. É, tem não sei o que, o governo dá comida, preso dorme. Duvido tu dormir na cadeia. Muito barulho, Ah, tudo. muito barulho. Lá eles vendem tudo, lá eles fazem tudo. Moeda de troca lá dentro é cigarro. Isso aqui na minha boca, ó. Não sei Aham. se dá aí pro pessoal ver. Tem uma marca aqui na boca. Isso aqui foi pancada. E você tem que ser braba pra você sobreviver. Nossa. E tipo, você vem saber das coisas depois. Vamos supor que eu seja. Eu gosto de mulher. Aham. Entra você, bonitinha. Uhum. Entrou você, eu sou a brabona lá dentro. E muitas são moradoras de rua Aham. que lá dentro elas viram a importante. Elas mandam, elas são Tem monitoras uma da cela. hierarquia. Tem uma Ah. hierarquia lá. Já é fechamento dela com com o próprio sistema. Aham. Porque o sistema precisa de ter paz, porque senão as polícias também não dormem, porque elas são Aham. daradas. E aí, eles armam, essa grandona lá dentro, ela arma, porque ela quer você. E aí ela começa todo mundo a te perseguir. O que você vê no filme é verdade. Isso que Tu eu já ia viu te aquela série perguntar. Vis-a-vis? Não, eu já vi vários É filmes tipo disso. aquilo. É tipo aquilo. Isso que eu ia te É perguntar. tipo aquilo. Eu nunca me envolvi com mulher aqui fora. E lá dentro eu tive que me submeter. Se você não. Pra mim ter paz. E aí eu comecei a comer melhor. Eu comecei a ter um café. Eu consegui dormir. Eu consegui que não fizessem barulho. Porque lá dentro eles metem até fogo em você. Ninguém tá nem aí pra nada. É água quente. Eles conseguem lá dentro, eles manipulam tudo. Eles esquentam a água e taca. Entendeu? Mas fiz amizades também. Uhum. Entendeu? A polícia viu que eu era uma pessoa tranquila e mais velha. Me tirou da cela do 157. Me Aham. jogou na cela dos 121. Porque os 121 eram mulheres da minha idade. Ah. Mulheres que apanhavam de marido e não aguentavam e mataram. Mulheres que viram irmão batendo em mãe. Muitas histórias você ouviu lá, né? Muitas histórias. Muitas. Escreve Muitas um livro, histórias. Luana. Dá um livro mesmo. Dá um É. livro mesmo. E aí você saiu. Essa época foi quando? Foi na pandemia? Foi depois? Foi a pandemia. Foi na Ficou pandemia. zerado. Eu fiquei, pra você ter ideia, eu fiquei 7 meses sem ver meu filho nem minha mãe, sem ouvir a voz. E a advogada não pôde. Teve uma época que nem os advogados podiam entrar mais. E aí começou, né, a pandemia, eu presa. Uhum. Aquela loucura pra mim já era o fim do mundo. Eu falei, Senhor, eu vou morrer aqui dentro sem ver minha família.
E eu passava muito pouco, porque eu tinha medo delas, eram muitas mulheres, 75 mulheres, uma em cima da outra. No mesmo corredor, com celas separadas. Não. Lá é uma Medina, assim, é uma cela bem grande, a primeira, e tem uns cubículos em volta. E tem as camas. Então você chegou agora, tu não tem direito a nada, tem direito ao chão. Né? Mas aí eles achavam que eu tinha um meiozinho, né? Por eu ter remédio, por eu ter cigarro, por eu ter minhas coisas. E aí rapidinho arrumaram uma cama pra mim, mas arrumaram uma cama de cima. E eu fiquei ali. Quando eu passava pela Medina, que às vezes eu queria ir até, né? Assim, pra esticar a perna. Pra tu ter uma ideia, me deu um buraquinho nas costas, de tanto que eu fiquei deitada. Minha mãe teve que botar óleo de girassol pra dentro, pra mim. Eu fiquei muito mal. Sua mãe foi A minha essencial, depressão, né? a minha mãe... E eu achei que ela ia me abandonar. Maravilhosa. Porque meu irmão novo teve problema com a justiça. E minha mãe foi bem dura. E comigo eu falei pra assim, eu falei, vai vir qualquer pessoa. Agora minha mãe, esquece. E minha mãe foi a primeira, minha mãe teve comigo lá. Então, tipo assim, o que minha mãe não fez, na época que meu pai morreu, minha mãe fez comigo lá. Que lindo. Minha mãe, eu lembro que na primeira visita, depois de 7 meses, a polícia, as meninas perturbando de noite, a polícia falou, vocês estão aí de sacanagem? A família de vocês tem gente dormindo aí fora. Olha só o que a família passa, na porta de Bangu. Dormindo aí fora para poder ver vocês. E aí eu fiquei louca, porque eu falei, meu filho com certeza tá aí fora dormindo. Minha mãe não ia por causa da idade. Sim. Mas uma visita era minha mãe, uma visita era meu filho. Ai, e no começo a visita era de 15 em 15 dias, né? Por causa da pandemia. E eles escreviam coisas para mim no saquinho, né? Porque ficou muito rigoroso, É a época da pandemia. E eu lembro que morreu no Rio um menino de 20 anos, quando falaram da pandemia. E o Kevin tinha 20 anos, e eu cismei com o Kevin. Aí eu lembro, Samantha, foi muito assim, surreal. Eu lembro que eu botei minha cara no chão e eu orei. Eu falei, Senhor, se tiver alguma coisa com a minha família, me manda pelo menos um pedacinho de papel. Me deu uma notícia, eu não tinha, a advogada sumiu tudo. Eu preciso de uma notícia, eu sem nada. E lá, que como eu fiz amizade, as meninas que me deram calcinha, me davam absorvente, me davam as coisas. A Igreja Universal também é essencial lá dentro. Que maravilha. Muita coisa a Igreja Universal bota. Tu ganha kits e kits lá dentro deles. Aí no outro dia eu tô escutando a polícia falando, não, tá galeria, meu nome. Eu falei, ué, gente, será que eu vou ser solta, né, meu alvará? Eu pensando. Não, o Kevin conseguiu ir pra porta e conseguiu botar um bilhetinho mesmo, do jeito que eu pedi a Deus. Cara, quando a remissão com a polícia me entregou aquilo... Porque tem polícia com coração bom. Tem, claro. Gente, muitas mulheres boas lá dentro também. De Deus, mulheres que pregavam pra mim, mulheres que falavam pra mim o que Deus ia fazer na minha vida. Aquelas mulheres, Natal, eu passar lá dentro chorando e ela pregando pra mim. Quanto tempo de prisão você ficou? 1 ano e 3 meses fechado. 1 ano e 3 meses. Quando você saiu, Luana? Cara... O dia que a agente penitenciária chegou para você e falou, aqui é a sua liberdade. Tenta descrever pra gente como foi essa sensação. Eu lembro que primeiro eu tive uma festa do Dia das Mães. E lá usou uma missionária para falar para mim que Deus me dava data para mim sair, que seria no outro mês. Eu falei assim, gente, essa missionária ela tem que ter muito Deus na vida dela ou ela tá muito louca. Então no dia 2 de junho, eu ouvi me chamar. Eu levantei cedo aquele dia, parece que eu já estava sentindo, sabe? Você não tinha ideia? Não tinha ideia. Não tinha ideia. E eu lembro que eu estava com um louvor na minha mente, muito eu cantando direto. Hoje o meu milagre vai chegar. E eu cantando isso direto, tomei banho, lavei meu cabelo, botei uma roupinha melhorzinha. E eu só tinha uma bolsinha com a minha Bíblia e um livro que minha mãe tinha botado. Ali você já tinha encontrado Minha mãe Deus? tinha botado para mim, não. Não ainda. Não tinha como, eu tinha que ficar com mulher lá dentro. Como é que eu ia ter Deus lá dentro? Mas eu sempre procurando a palavra, né? Mas em pecado total. E eu ouvi que falaram meu nome assim, mas eu fui lá e me chamaram, Luana. Eu fui pra porta aí. Seu alvará, um papelzinho pequenininho. Eu falei, não acredito. Nisso que as meninas ouviram, aquelas 75 mulheres tinham virado minhas amigas. De inimiga viraram as minhas amigas.
tudo em cima de mim. Eu, gente, me solta que vocês estão me pesando, eu quero ir embora daqui. E minha mãe tinha botado televisão pra mim lá dentro, que eu falei, minha mãe, para de pagar advogada. Eu não vou sair, não adianta. 5 desembargador negou. Não tem jeito, eu vou ter que ficar presa. Aí eu deixei televisão pra lá, deixei roupa, deixei tudo. Só peguei essa bolsinha com a Bíblia coisa, e saí voada. Mas eu tô pensando que ninguém sabia de nada, né? Quando eu chego lá, que eu olho, tadinho, meu filho por debaixo do portão deitado, olhando. E, tipo, as polícias que gostavam de mim, tudo vindo me abraçar, né? A remissão, que pode andar, né? Que são as presas que fazem o papel da remissão, todo mundo. Cara, e eu tenho vídeo, né? De quando eu fui solta. Você tem vídeo? Tem um vídeo de quando eu fui solta. Como é que foi? Minha mãe quase desmaiou. Meu filho me pegou no colo. Também era molinho de me pegar, né? 52 quilos. Quero ele me pegar no colo hoje. Mas, Samantha, eu não sabia nem andar. Eu saí dali sem saber andar, apavorada com os carros na frente de Bangu, né? Mas eu fui sair dali e falei assim, nunca mais eu piso nesse lugar. Porque eu só pedi a Deus a última chance. Senhor, me dá a última chance, eu quero a última chance, me tira daqui. E eu vi as mulheres indo e voltando, como fosse ali. Vou ali comprar pão e já volto. Porque desperdiçaram. Para elas, a cadeia é normal. Elas vão e voltam, são 5. Nossa. Roubam mesmo, machucam mesmo, fazem mesmo, vai e volta. Mas eu ainda saí fazendo besteira. Você ainda foi fazendo besteira, Luana? E o que você fez? Você saiu e aí? Acho que eu fiquei uma semana bem. E aí recaí. Na droga? Porque o meio que eu vivia, né? Você tem que sair dos ambientes. Quando você quer uma vida nova, você tem que se fazer novo. Sim. Você fazer tem um novo que fazer caminhar. Diferente. Não adianta eu querer ser diferente e eu continuar ali. Sim. Meu filho fica bravo quando eu falo isso. Mas se eu ver alguém usando droga, o que vai acontecer comigo? Eu vou usar, cara. O meu vício não acabou. Eu sou viciada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair fora. Eu não posso ver, eu não posso ter contato. As minhas amizades não podem mais ser aquela. Não pode. Eu não posso mais viver naquele ambiente, senão eu sempre vou recair. E a tendência disso tudo pode ser o quê? Eu voltar. Andar para trás. Então, hoje em dia, minha vida é outra. Mas demorou. Porque eu continuei depois. Eu não usava mais droga, né? Eu conheci uma pessoa. Eu não bebi. Eu não usava droga, mas eu bebia muito. E aí eu substituí. Era muita bebida, muita bebida e muito cigarro. E aí começou de novo as agressões físicas. Muito nesse último relacionamento. Muita agressão física. Cheguei a morar aqui perto também, né? Trabalhei aqui. Muita agressão física e eu comecei a ficar muito ruim também. Porque lá dentro eu aprendi a ser ruim. Então, tipo, me dava de um jeito, eu dava de outro pior. Nossa. Então, eu tava vendo a hora de eu voltar pra cadeia. E aí eu falei um dia que eu precisava de um encontro, né, com Jesus. Que eu achava que ia mudar minha vida. E fui nesse encontro, né, da igreja que eu tô indo. Encontro face a face com Deus. Falei, nossa, o nome é forte, né? Forte. E eu fui na igreja visitar, mas eu não queria ficar lá, não. Mas aí Deus já tinha me libertado. Eu já não bebia mais. Eu já não fumava mais. E olha que eu fumava desde meus 12 anos. Então eu já estava liberta, assim, dessas coisas da carne. E no dia que eu voltei para Jesus lá, o que eu ganho? Eu tinha falado em casa que eu queria um encontro com Deus. O pastor vai e me dá um de graça. Eu não precisei pagar. E eu fui nesse encontro. E lá, realmente, eu fiquei frente a frente com Deus. Lá foi uma reflexão de vida. Lá, né, veio essas perguntas que você me fez. Né? Lá eu me limpei, lá eu tive que jogar fora tudo aquilo que me aprisionava. Né? A morte do meu pai foi uma coisa que me segurou muito, né? Essa morte. Eu tive que enterrar meu pai, porque meu pai ainda não tinha enterrado, eu vivia lá no passado. E vivia me vitimizando com isso. E criando coisa, porque o adicto, ele é assim, ele também... É a síndrome da autopiedade. Vem. Tá triste, vem. A gente também... É a síndrome da autopiedade. E aí lá eu quis me batizar, mesmo sem eu ser casada. Mas eu ficava assim, muita coisa assim, pô, não sou casada, o que eu vou fazer? Meu pastor, fui conversar aí, o pastor falou, não, se você tá com desejo, se batiza. Porque Deus já sabia que eu não ia ficar com a pessoa. Entendeu? Tem coisas que Deus faz que na hora você não entende. Eu não entendi nada que aconteceu na minha vida. Hoje em dia, quando eu paro pra falar assim, que eu entendo. Todos os caminhos que você percorreu, você sabe o porquê. E hoje, né? Tudo, aonde eu chegar, eu lembro que uma vez eu fui naquela igreja para sentar de Nova Iguaçu, eu não tinha sido presa ainda. E Deus usou uma mulher para falar para mim que ela queria que eu fosse num centro de reabilitação pregar para mulheres. A mulher nunca me viu. Como é que a mulher sabia que eu usava droga, alguma coisa? Então, tipo assim... o teu testemunho ser gerado é você salvar outras vidas através da tua. Você faz isso hoje?
Você dá o seu testemunho na sua igreja, aonde você passa. Porque aqui você está dando um testemunho lindo. Isso Sim. aqui vai ter um alcance. Tipo, na minha igreja ainda não tive essa oportunidade, Aham. porque, né, eu sou membra nova, mas eu tô em todos os cultos e tal. Mas eu, no meu bairro, eu costumo dizer para minhas clientes, para que eu sou a Bíblia que o bairro lê. Tem coisas que eu não preciso falar, porque todo mundo viu, a minha vida foi exposta. Foi uma Uhum. vergonha, foi não sei o quê. E aí falaram que eu estava assaltando, meio imundo, que eu não foi. O que aconteceu é o que eu te contei hoje. Sim. Eu sei e Deus sabe o que aconteceu, entendeu? E Deus me leva para esses caminhos para falar para outras pessoas sobre tudo que eu passei. Uhum. Entendeu? Você, um drogado, ele não tem amor. Eu não tinha amor por mim. Eu não tomava banho. Tu já me viu sem fazer unha? Não. Eu não fazia unha, eu não pintava cabelo. Eu não fazia nada. Eu não queria saber do meu filho. Meu filho começava a falar na minha cabeça, eu queria mais que ele sumisse de perto de mim. Minha filha novinha, cara. Uhum. E eu nem Você acha que você perdeu muito na sua vida, Luana? Perdeu fases, né? Perdeu. Eu só não perdi tudo porque eu ainda tô viva. Eu ainda tenho muita coisa ainda que... Isso que eu ia te perguntar. Você tem Muita sonhos coisa. e projetos? E, tipo assim, Deus colocou dentro de mim uma vontade. Deus fez de mim nova criatura depois que eu desci aquelas águas. Porque aquela Luana morreu lá em Tinguá, naquele Que batismo. legal. E dali eu saí e falei, nunca mais eu vou ser a mesma. Nunca mais eu vou fazer as mesmas coisas. Entendeu? E aí que entra essa pessoa dessa agressão, dessas coisas, de falar mal de mim. Porque uma pessoa que só via defeito em mim. E eu vivi um relacionamento totalmente abusivo, porque aí o inimigo ele quer te aprisionar. É, Já não tinha mais as drogas, já não tinha mais não sei o quê. Veio o relacionamento, eu era dependente. com narcisista. Muito narcisista. E eu não via que ele era narcisista. E eu também era narcisista. Porque eu comecei a fazer tudo que ele fazia também. Aham. Eu virei uma pessoa extremamente ciumenta, uma pessoa extremamente insegura e agressiva também. Porque vinha me agredir de um jeito, eu agredia pior, mas não separava, nem dava parte, porque podia ter dado parte, podia ter Aham. mudado, né? E tempo de eu ser presa de novo. Porque as agressões que eu cometi, que se vai na delegacia da parte de mim, eu tinha voltado pra cadeia. Porque eu ainda respondo, tá? Você ainda Eu responde? ainda respondo, eu tenho que assinar todo mês. Tem 3 anos que eu tô na rua, tem 3 anos que eu tô assinando. É, agora que vai sair minha sentença, Aham. né? E eu tenho como recorrer para ficar em liberdade. Aham. Tenho fé em Deus que eu vou Eu conseguir tenho certeza disso. ficar em liberdade. Mas ali eu decidi assim, ninguém Mas você não mais. tem que voltar todos os dias para a prisão. Você tem que ir lá assinar quanto não, tempo? eu tenho que ir lá agora em Magé. Eu tenho que ir todo mês assinar. Todo mês, Sim. né? Aham. E agora que vai sair a sentença, eu tenho que ir lá em Magé. Nunca pro usou meu- tornozeleira eletrônica, nada Não, disso? não precisou. Uhum. Por causa da minha história, né? Sim, Assim, sim. meu endereço fixo, essas coisas, eu nunca me meti em mais nada, a não ser esse relacionamento. Aham. E aí Deus começou a me dar uma postura, uma fortaleza que eu não tinha mais. Uhum. Eu não era mais uma mulher forte, eu era mulher dependente de alguma coisa, ou de droga ou de homem. É. Como é que tu vive É o assim? ciclo que você viveu a sua vida toda ali. Vicioso. E eu separava de um e eu já ficava com o outro. É. Eu separei, Você não se via forte só. Você não se separei, via... eu tô sozinha. Aí. Tô sozinha, eu Agora decidi assim, você eu não nasceu, quero mais. renasceu. Eu não quero mais, acabou. Eu fico em casa com meu filho, eu vejo série. Aham. Eu vou lá, abro o meu salão, eu trabalho, eu voltei a trabalhar. Olha isso. Glória a Luana. Deus. Essa pessoa, né, que eu separei, tipo, a gente fala das partes, teve parte boa, me ajudou, mas eu também fui boa. Uhum. Nós mulheres, às vezes, temos mania de dizer, porque fulano é bom pra mim, você também é boa. Sim. O que as mulheres têm que começar a olhar pra elas e ver é que elas são boas. Sim. Ah, eles são trabalhador. Nós também somos. Uhum. Ah, eles são bonitos. Nós também somos. Uhum. Ah, mas ele também sou. E isso uma amiga minha falou pra mim, Lu, você também é. Você é trabalhadora, você é bonita, Uhum. você é gente boa, você é amiga. Quem precisa de você, você tá aí pra ajudar com o pouco que você tem. Começa a olhar pra você e se valorizar. Uhum. Então, hoje eu me valorizo. Hoje eu consigo ficar sozinha, dormir sozinha. Como é que pode uma mulher com 42 anos dependendo a vida inteira de alguém? Isso aí se explica muito pela ausência do seu pai, né? Isso aí, Luana, é um caso assim, é muito real. Psicológico. E sonhos e projetos para o futuro, Luana? Ah. Quais são os seus sonhos e seus projetos? Hoje em dia eu sou avó, né? Tenho Aham. uma netinha de 2 anos, tenho um netinho de 4 meses, são minha vida. É a Maia e o Isaac. Uhum. E o sonho é só crescer, né, cara? É trabalhar muito, né? Hoje em dia eu tenho foco no trabalho. É
tenho sonho que a minha história seja levada realmente, sim, para libertar outras mulheres. Vai ser. Né? Eu tenho vai essa ser promessa e eu creio que essa promessa vai se cumprir na minha vida. Uhum. Isso do livro que você falou, já falaram 1000 vezes para mim. Uhum. Começar a escrever até no caderno. Isso aí. E só de crescimento mesmo, na minha volta do meu encontro. Meu filho voltou para Jesus, né? Onde meu filho também já ia para o mesmo caminho que eu ia, né? Uhum. E quando é com você, Samantha, você toma qualquer paulada na cabeça. Agora, se alguém beliscar no teu filho... não dá. Entendeu? Então, eu tenho muito a agradecer a Deus isso do Kevin ter vindo para esse caminho. Né? Minha filha vive para lá casada, tem uns filhos dela, vive... Então, a gente... E a meta é essa, continuar com o meu projeto salão, que eu faço unha. Gente, é uma manicure de excelência, maravilhosa. E com essa história de vida, Deus vai prosperar muito na sua vida, Luana. Luana, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com você, porque a sua história é linda. Eu te conheço há alguns anos, a gente se afastou muito, né? Porque a vida leva a gente para outros caminhos. Mas eu sempre gostei muito de você, eu sei a pessoa do bem que você é. Quando eu soube que você esteve naquela situação, eu falei, nossa, muitos anos a gente não se viu. Eu falei, nossa, que triste. Eu fiquei realmente triste com a situação toda que você viveu. Mas eu acredito tudo tem um propósito, apesar de ter cortado muito na tua carne, de todo o seu sofrimento. Mas, assim, eu acredito muito que isso faça parte de um projeto de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Com certeza. Eu costumo dizer, Luana, que a árvore que não tem bons frutos, ela não é sacudida. Então, assim, você foi sacudida, você levou pedrada, porque você realmente tem bons frutos a dar. Creia nisso. Eu te desejo muita sorte, eu te desejo uma vida cheia de bons motivos para você ser feliz. Eu te desejo sorrisos frouxos e largos. Eu desejo que essa sua história não te machuque quando você contar. E eu te desejo o que há de melhor, sabe? Porque igual a você, tem outras mulheres passando por isso nesse momento. E meninas, né, que não têm apoio, que não... E de repente se vê numa situação igual a sua, ouvindo esse teu testemunho lindo. Aqui na Casa de Noca, a gente fala de tudo, é engraçado, mas eu fiz questão de trazer esse testemunho porque eu tenho certeza que vai ter um alcance de chegar em pessoas que necessitam disso. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu tenho imensa gratidão e eu te desejo tudo de melhor. Parabéns pela sua resiliência. Você é fênix, você sai, surge... não tenha vergonha da tua história, não tenha vergonha da tua trajetória, porque você entendeu aonde você errou, né? Aonde foi o seu pecado, o que você fez de ruim para outra pessoa, você entendeu isso tudo e você renasceu. É verdade. E eu te admiro por isso, tá? Amém. Parabéns. Que Deus te abençoe, que Deus te leve a lugares imensos, que Deus tem contigo é grande. Amém, né? Amém, Luana. Muito Deus vai obrigada. te levar perante as nações. Amém, amém. Gente, aqui fica mais um papo. Obrigadíssimo. Segue a gente nas redes sociais, segue a gente no YouTube, curta, compartilha, comenta sobre isso. Se você tem uma história parecida na família, em qualquer situação, comente. Siga a Luana também, @LuanaCampos. Ela lá conta também as histórias dela. No TikTok, em várias redes sociais, que vocês no Instagram, vocês vão poder ver a história dela. Ela também é uma manicure de excelência. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi feito com muito amor, de coração aberto. Gente próspera, obrigada pela companhia. Um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Beijo!